Então, saúde todo o povo de Deus, com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma manhã, nós estamos aqui trazendo essa mensagem para a glória de Deus, para os nossos estudos na nossa EBD em sua casa. Amém? Então, podemos aqui abrir. Eu gostaria de, antes de começar, no livro de 1 João, no capítulo 2, nós podemos aqui ver um texto lá do livro de Daniel. Livro de Daniel, quem puder abrir a palavra do Senhor. No capítulo número 9 e no versículo de número 20. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo de número 27. Amém? Então vamos lá, vamos acompanhar essa leitura para a glória de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minhas súplicas perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vi para tu declarar, porque és muito amado, considerado, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para unir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificaram, mas em tempos angustiosos. Depois dos 72 semanas, será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aleluia, glórias a Deus. Então vejam, então nós vamos iniciar dizendo o seguinte, que a nossa saudade e da nossa lamentação pelos companheiros e companheiras de ministério, dos nossos irmãos e irmãs que já estão conosco no caminho da sã doutrina, e aqueles que foram levados pelos espíritos mentirosos, pelos ensinos dos falsos e enganadores, e pela ingenuidade das aventuras que os desviaram pelas sendas tortuosas do desencanto, da decepção, da vergonha e da frustração. Então essa é a realidade acontecida com eles, que mostra a ação do espírito do anticristo hoje. Como no passado
a qual foi prevista e ao mesmo tempo confrontada na visão de Jesus, nos ensinos apostólicos e na revelação do Espírito Santo pela palavra de Deus. Amém? Então, nós aqui estamos abrindo nosso coração para todos eles, para dizer que os amamos e oramos por sua volta aos braços de Cristo, e a tradição doutrinária dos apóstolos ensinada por nossa igreja. Aleluia. Veja que a atuação do erro está presente nesta geração, não somente para frutificar das falsas doutrinas, mas também pelo espírito exacerbado de voltar, exacerbada volta da divisão e dos interesses humanos, o qual tem corroído a paz e a harmonia da igreja, como corpo de Cristo. E a inutilidade espiritual de muitos crentes, ele faz agitar-se a um mar revolto de inquietos, o qual espuma suas próprias sujidades. Então nós podemos ver tudo isso também aqui lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, 17, e em Judas, em Judas, versículo 10 a 13. Vamos dar uma olhada aqui em Efésios, livro de Efésios, no capítulo de número 4, versículo 14, o que diz aqui no versículo 14: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todos os ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda ajuda, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Glórias a Deus. Mas também podemos chegar e abrir em Judas, no livro de Judas, no versículo de número 10 a 13, que diz assim: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo a quem compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, branqueteando-se juntos sem qualquer recado pastoral, que assim mesmo se apacentem nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Aleluia. Então veja que
esses falsos mestres, suas doutrinas, elas são escoadouros dos rios cristalinos da fé e da sã doutrina. Então, hoje, nós podemos estudar esta lição de hoje, o assunto de hoje, equilibrando o amor cristão com o zelo doutrinário. Aleluia. Amém? Então, vejamos aqui. Em 1 João, capítulo número 2, que poder abrir a palavra do Senhor, no versículo de número 18, né? Vamos deixar já postos aqui para começarmos a falar a partir daqui. Amém? Então veja que como nós podemos reconhecer o anticristo, né? Então a Bíblia, ela nos revela em muitas das suas passagens que nossos inimigos, ele está vivo e ativo no meio do povo de Deus. E desde os tempos antigos. Vejamos aqui o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 7 a 8. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Veja aqui que o inimigo, ele se faz reconhecer por suas ações, pelos seus frutos os conhecereis, e pela sua doutrina. Então, no tempo do apóstolo João, a igreja era bombardeada pelo gnosticismo, doutrinas falsas repudiadas por ele e pelos demais apóstolos como Paulo, Judas e Pedro. E os pregadores dessas heresias não criam que Jesus veio em carne por acharem que a matéria imunda não se une ao Espírito. Ensinavam que houve uma emancipação de um dos anjos e que o homem, Jesus, recebeu um anjo no seu abismo, no seu batismo, sendo que a sua morte, este o abandonou. Veja que ensinavam também que a salvação era só para o Espírito, e com isso permaneciam a licenciosidade entre os seus seguidores, conforme está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 14. Veja que o agente do mal não somente se entregavam à impureza, mas se davam às práticas sexuais promíscuas. E os agentes do mal, com o próprio mal, eles se misturam e devemos reconhecê-los. E o anticristo tem os seus mestres, os quais têm surgido no meio do povo de Deus e na história humana, como está em 1 João capítulo 2, versículo 18, que nós vimos, e em Apocalipse no capítulo 2, 20 a 24. Então, nesse versículo 18 ele fala: filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Amém? Então nós temos que estar gravando bem isso na nossa mente, para a glória de Deus. Então vamos lá. Como enfrentar esses anticristos? Né? Então, vamos repetir esse versículo 18 e vamos ler até o versículo número 23, para a glória de Deus. Vamos lá. Filhinhos,
já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então eles saíram do nosso meio, entrando, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifestos que nenhum deles é dos nossos. E vós possuis unção em que vem do santo, e de todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque as saibeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Aleluia. Então, veja, quando o inimigo, ele se apresenta como o inimigo, facilmente o enfrentamos. Mas, quando se manifesta como pele de ovelha, surgem as dificuldades. E essas dificuldades é que começam a embaralhar na nossa cabeça, no nosso entendimento. E somos muitas vezes levados por uma astúcias e por armadilhas deste inimigo. E é aí que nós temos que ter a consciência de Cristo, o entendimento de Cristo, o estudo da palavra de Cristo. É aí que nós começamos a batalhar, a lutar contra essas ciladas. E em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 13 e 15, nós podemos ler o seguinte: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Para nós podermos entender e compreender isso, nós temos que conhecer as Escrituras. Como é que eu vou reconhecer esse anticristo? Através das Escrituras, não tem outra forma. Porque Jesus é quem nos ensina, Ele que nos capacita. Mas nós temos que estar constantemente estudando a palavra de Deus, ter a vontade de estudar a palavra do Senhor. E continua assim dizendo: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Veja que nesses versículos, o apóstolo Paulo ele adverte os irmãos da igreja de Corinto contra os falsos mestres que têm a capacidade satânica do engano, da mentira e da astúcia. Então, se o inimigo é tão astuto, como enfrentá-lo? Não é? Como nós podemos enfrentar essa forma que o inimigo tem trazido diante de nós? O que é que nós podemos fazer? Vamos lá. Com a unção e com o poder do Espírito Santo. Essa é a primeira arma que nós vamos utilizar. Com a unção e o poder do Espírito Santo. O que diz aqui o versículo 20? Diz assim: e vós possui unção que vem do santo. Ele dá aqui o santo com S maiúsculo, quer dizer, vem de Deus. E todos têm de conhecimento. Então, irmãos, nós temos que ter conhecimento da palavra. Sem ela, nós somos desviados pelo inimigo. Somos levados a um outro lugar. Então, nós temos que conhecer a palavra. Discernimento da palavra. Conhecimento. O texto é bem claro. E todos têm conhecimento, entendimento daquilo que está sendo falado, daquilo que é escrito. Amém?
Então o Espírito Santo é quem nos dá discernimento e conhecimento para não sermos enganados pelas heresias dos falsos profetas. Então, se o inimigo é um ser espiritual, só podemos vencê-lo com as armas espirituais. Não tem outra forma. Então você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Se você fizer um seminário, muito melhor. Você vai ter mais conhecimento da palavra de Deus. A sua mente ela vai abrir mais da palavra de Deus. E você vai ter um maior conhecimento para lutar contra o inimigo das nossas vidas. Amém? Então nós vamos estudar a palavra. Por isso que nós estudamos aqui todo domingo, na nossa EBD. Então, como conhecemos da verdade? Qual o conhecimento dessa verdade? Vejamos aqui, versículo 21, diz: não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo, é o Cristo? E este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. E todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Aleluia. Então hoje, uma preocupação muito grande entre nós pela falta de conhecimento de muitos crentes. Isso acontece pelo descaso à palavra de Deus. Embora muitos já tenham a verdade encarnada, Jesus, poucos são os que têm o conhecimento da verdade inspirada, que é a Bíblia. E nós devemos confrontar a mentira das falsas doutrinas com a verdade da palavra de Deus. E mentira alguma jamais procede da verdade. Confrontemos a mentira com a confissão da nossa fé na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Os gnósticos, entre os quais Cerinto, e o que mais hostilizava e atacava a doutrina apostólica, eles diziam ter profundo conhecimento das coisas ocultas, como nós podemos ver lá em Apocalipse no capítulo 2, versículo 24. E os seus misticismos os fazia ridicularizar a simplicidade do ensinamento evangélicos, principalmente os que se referiam à pessoa de Jesus Cristo. E eles negavam que Jesus é o Cristo do Deus vivo. E diante dessa heresia, João afirma, lá em 1 João capítulo 22, que quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. E no versículo 23, observamos aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E a base maior da fé cristã é a pessoa de Jesus Cristo, o Messias, sofredor, triunfante e glorioso, o qual veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita da majestade nas alturas, conforme Hebreus 1:3. E a confirmação dessa verdade em nosso viver é uma das armas que enfrenta o inimigo. É esse viver, é essa verdade que nós temos diante de Deus. Isso confirma que nós estamos com o Pai e Ele está conosco. E temos que enfrentar esse inimigo da nossa vida. Então, como
se manter no caminho certo? Como podemos caminhar e manter-nos num caminho que Cristo assim já determinou para nós? Então a falta de fibra e coragem para perseverar e caminhar na doutrina que ouviram é a razão maior do desvio de muitos. E outros foram levados pelo vacínio do misticismo, das chamadas experiências visionárias, e muitas delas enganosas e fraudulentas, e ainda outros seguiram as veredas das aventuras humanas, motivadas pelo seu próprio egoísmo e interesses materiais. Então vejamos algumas verdades que nos convém manter na seda correta da vida cristã. Deixemos que a verdade divina permaneça em nós. Vejamos aqui o que diz o versículo 24 e 25 de 1 Pedro capítulo 2, que diz assim: permaneçam em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei em vós, no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Veja que a falta de fibra, a coragem para perseverar, o caminho da doutrina que ouviram e a razão maior do desvio de muitos, outros foram levados pelo fascínio do misticismo, das chamadas experiências visionárias, e muitas delas enganosas e fraudulentas, e ainda outros seguiram as veredas das aventuras humanas, motivadas pelo seu próprio egoísmo e interesses materiais, conforme está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 a 13. Quando nós lemos aqui os versículos 24 e 25, nós deixamos que a verdade divina permaneça em nós. E permanecer em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste também, permanecereis vós no Filho e no Pai. Veja que medito na expressão o que ouviste desde o princípio, e vem à minha mente dois significados para os crentes contemporâneos de João, que era a doutrina que eles ouviram e receberam desde os primeiros dias de sua fé em Cristo Jesus, e para nós e as doutrinas apostólicas ensinadas pelos pioneiros do Evangelho no Brasil, por ela, nossos pais se converteram e nos legaram a mensagem pelo qual também nos convertemos a Jesus. Mas quando Deus mandaria missionários lá no exterior e chamaria obreiros nacionais uns aos outros, pioneiros, para pregar um evangelho falso, uma doutrina errada, as nossas conversas aconteceu com apelos e confissões falsas. Como o Espírito Santo opera no meio da mentira? Então deixemos que a unção divina nos ensine. Devemos deixar para que Deus atue sobre nossas vidas. E o que diz o versículo 26 e o versículo 27 de 1 João capítulo 2? Ele diz o seguinte:
Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então todos nós sabemos que o termo unção se refere à pessoa do Espírito Santo. E ele está em nós e o selo de Deus em nossa vida desde a conversão. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados como Espírito, o Santo Espírito da promessa. E veja que o Espírito, ele nos ensina quando estamos submissos a ele, no estudo e na obediência da Bíblia. E a pedagogia do Espírito é a palavra de Deus. E temos o Espírito Santo, portanto, podemos deixar espaço para que ele nos ensine toda a verdade. Aleluia. Glórias a Deus. Então deixamos que a nossa vida ela seja enraizada em Cristo Jesus. Veja o que diz o versículo número 28 e o versículo 29. Filhinhos, agora pois permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vida. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. Então, querer fazer uma comparação à vida cristã é como uma árvore frondosa e frutífera, com raízes bem profundas, que lhes dão sustentação contra os ventos procelosos e adversos. E quando essas raízes estão fincadas em Cristo, a nossa vida toma o rumo da firmeza e da segurança. Enraizar a nossa vida em Cristo significa permanecer nele e ter a confiança de que na sua vida seremos aprovados. Enraizar a nossa vida em Cristo é conhecer a sua justiça e vivê-la como evidência de que somos nascidos dele. Para concluirmos nosso estudo nessa manhã de hoje, que esse estudo de hoje nos incentiva a um posicionamento radical contra o sistema doutrinário montado pelo inimigo desde o tempo dos apóstolos, o qual, como câncer, corrói a nossa fé, divide as nossas igrejas e mata a nossa vida espiritual. Todavia, podemos amar aqueles que têm sido levados pelas ondas dos movimentos provocadores das falsas doutrinas e orar por sua volta à simplicidade de Cristo, como dissermos na introdução desta lição, desse estudo de hoje. E quanto aos seus mestres, usemos a sabedoria da palavra, da oposição e da resistência a ele. Amém? Conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Judas, versículo 3 e 4. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pelo teu ensino, pela tua palavra, Senhor. Continua conosco
todo este domingo, Senhor Deus, e toda a semana que vem pela frente. E nós, Senhor Deus, estaremos aqui no próximo domingo trazendo uma palavra de renovo, uma palavra que conforte os teus filhos e filhas e traga conhecimento das tuas verdades. Assim nós